você acha da violência em Barbacena? De um lado, os números oficiais mostram que a violência na cidade e na região tem caído. De outro, a população tem um sentimento diferente diante da realidade em que está vivendo. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos hoje o capitão Marco Aurélio, que é chefe da assessoria de comunicação do 9º Batalhão da Polícia Militar, com sede aqui em Barbacena. A cidade ganha um canal de televisão para falar sobre a cultura, sobre as riquezas da cidade e também para noticiar os acontecimentos e fatos mais importantes e de interesse da população. O Canal 10 está no ar, Estrada Real TV. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o diretor de cinema e de TV, Milton Alencar, que também é proprietário de uma TV na cidade de Cabo Frio e que está colaborando com esse projeto aqui em Barbacena. Iremos falar hoje também sobre saúde, especificamente sobre o trabalho do SAMU. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo a doutora Laís Luí, que trabalha no SAMU aqui em Barbacena. Esses são os temas que iremos conversar hoje no programa Além da Notícia. Neste primeiro bloco do programa Além da Notícia de hoje, nós iremos falar sobre violência. Nós convidamos o capitão Marco Aurélio, que é chefe da assessoria de comunicação do 9º Batalhão. Prazer tê-lo aqui para falar desse assunto tão importante e tão caro para a população e que preocupa, as pessoas de uma maneira geral, que é a questão da violência. Eu tenho conhecimento que o governo do estado divulgou recentemente resultado dando conta de que a violência, especificamente aqui em Barbacena, tem diminuído. Mas a gente percebe, através dos noticiários da imprensa, que a população tem uma percepção diferente sobre esse assunto, principalmente diante dos fatos concretos que vem acontecendo na cidade. Primeiro, gostaria que o senhor fizesse um balanço geral sobre esse posicionamento do governo do estado com relação à diminuição da violência na cidade. Primeiramente, agradecer a oportunidade, a participação da PMMG, esse canal aberto, principalmente através da assessoria de comunicação do 9º BPM. E os números oficiais realmente dão conta dessa questão. Barbacena, dentro da cidade de Barbacena, está a 13ª região que tem a incumbência e a responsabilidade não só pelo batalhão sediado na cidade de Barbacena, mas também pela 4ª Companhia de Missões Especiais e pelos batalhões de Conselheiro Lafayette e São João del Rei. Então, dentre todas as regiões do estado, que são as 18, foi a região que mais reduziu os crimes violentos, que são os crimes monitorados e pactuados dentro do acordo de resultados com o governo do estado. Então, oficialmente, esses dados estão corretos? Esses registros pontuais de alguns crimes, principalmente com a utilização de arma de fogo, que é uma das metas também, a apreensão de arma de fogo, o combate ao tráfico ilícito de drogas, ao uso de drogas, que acaba tendo relação direta com esses crimes violentos, tem elevado bastante essa apreensão de armas de fogo. E nesses casos pontuais, a exemplo... Que chama mais a atenção da população? Chama mais atenção. Recentemente, um caso aqui no centro da cidade, que é uma relojaria que foi assaltada, com o uso de arma de fogo. Nós tivemos também um episódio no bairro do Carmo, um outro estabelecimento, e também parece que uma residência no bairro Santa Teresa. São 3 eventos que aconteceram aí recentemente. O da residência no bairro Santa Teresa não foi roubo, foi o furto, a modalidade onde esses autores fazem um estudo prévio dessa rotina, por isso que é importante. Que o senhor entra na questão roubo e furto. O roubo é a subtração da coisa alheia, móvel, mediante o uso da violência ou grave ameaça, sendo essa violência com ou sem utilização de arma de fogo. O furto é a subtração sem o uso de violência. Então, é importante também a população cuidar. A PM divulga dicas de autoproteção, está sempre trazendo esses detalhes que o cidadão pode observar para evitar, para minimizar os riscos de ser vítima. Então, no bairro Santa Teresa foi furto? No bairro Santa Teresa foi furto. Essas questões nós tivemos recente também, na área central da cidade, em uma semana do mês de julho, 3 casos específicos de furto.
E quando esses autores, um maior e um menor, migraram para a questão do roubo, que aí sim utilizaram a arma de fogo, eles foram imediatamente presos. Um é natural de Juiz de Fora e tinham acabado de cometer esse roubo numa loja de empada, numa casa de empada. Então, dentro das orientações que a gente tem passado, as vítimas mantiveram a tranquilidade, não precipitaram, não reagiram, guardaram as características físicas, né, desses autores, a rota de fuga. Com todas essas informações, foi possível de imediato efetuar a prisão desses dois autores, um autor maior e um menor infrator, e com certeza, né, pela gravidade e as demais vítimas reconhecer esses autores, os processos, né, que vão se somar depois da fase de inquérito, com certeza eles vão buscar ou sofrer, né, as sanções previstas. Essas ações aí são mais ou menos semelhantes. Há alguma ligação entre um episódio e outro? Há ligação. Nesse fato de ontem, foi preso um dos autores que já estava sendo monitorado, que é residente no bairro Santa Luzia. Então a Polícia Militar está atenta e vigilante. O fato ocorrido também recentemente no bairro São Geraldo, na residência de um advogado, tem envolvimento dessas mesmas pessoas. É importante também a gente separar as esferas, né? Porque depois de ocorrido o delito, a responsabilidade de apuração já passa para a Polícia Civil. Mas a antecipação, nós temos a nossa seção de inteligência, a polícia está atenta, então já correlacionando. Ontem um dos autores foi preso e o outro identificado. Ela trabalha mais na prevenção. Trabalha na prevenção. Mas esse autor ontem foi preso com boa parte do dinheiro que foi subtraído, com uma arma de fogo, e o outro autor já está identificado. Então, todas as informações do nosso registro vão possibilitar essa persecução através do inquérito. E esses autores já tinham passagem pela polícia? Já tinham passagem. Estão sendo monitorados e têm relação com a maior parte desses delitos. E essa busca, né, da polícia atuar de maneira cirúrgica, realmente identificando, né, e juntamente com o apoio da Polícia Civil, o Ministério Público, o Poder Judiciário... Então hoje há essa unificação, esse trabalho de parceria. A integração da gestão estratégica em segurança pública, que é uma metodologia mais de prestação de contas, né, através de reuniões com a Secretaria de Estado de Defesa Social, mas no dia a dia a polícia busca estreitar esses laços, nos levantamentos, nas questões em que a gente recebe também através do DDU, que é o 181, que é um serviço gratuito disponibilizado à população. Essa ligação pode ser feita de qualquer telefone, é resguardado o sigilo. Então a gente une essas informações com as informações da nossa seção de inteligência e muitas das vezes representamos também para obtermos mandados de busca e apreensão. Então são situações também que nós conseguimos, entre aspas, tirar de circulação, antecipar, tirar de circulação infratores, e esses já identificados ou que têm envolvimento, né, nós estamos atentos, seja através do acompanhamento da prisão em flagrante, que nós temos mecanismos também, numa eventual tentativa de cometimento, como foi o caso dessa loja de empadas na área central, ou seja, após a ocorrência do delito, através dos mandados de busca e apreensão. E também dentro desse estreitamento com a Polícia Civil, Poder Judiciário e Ministério Público. Hoje, interessante falar, né, não de um passado no Estado, a partir de 2005 e Barbacena, mais especificamente de 2008, foi integrada toda a área de responsabilidade das instituições, Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiro Militar. E dentro dessa metodologia de integração... Isso nesse governo atual, Anastasia? Desde o passado, né? Mas trazido para cá, a criação da 13ª Região Integrada de Segurança Pública em 2008. E isso facilita bastante. Nós temos uma novidade recente, que é um termo de cooperação também, que foi assinado em âmbito do governo do Estado, que designou um juiz e um promotor para participar dessas reuniões.
Então, esse juiz e esse promotor já criam a identidade, né, com a metodologia, participam das soluções desses problemas específicos, são tratados as metas e outros crimes, outros problemas também que possam estar trazendo, aumentando essa sensação de segurança. Não só os crimes violentos, mas outros também que possam estar afetando aí nessa sensação da população. Barbacena tem uma situação peculiar. Nós temos aqui uma guarda municipal, inclusive foi a primeira guarda municipal implantada no estado de Minas Gerais. Há também um trabalho de parceria com a guarda municipal? Em algum sentido, sim, mas a gente tem que deixar claro que o trabalho da guarda municipal é zelar pelos prédios públicos do município. Então, ela não extrapola essa função para o policiamento ostensivo de preservação, de manutenção da ordem pública, de restauração da ordem pública, mas é claro que dentro de alguns trabalhos conjuntos, né, há essa integração, não só com a Guarda Municipal, com o setor de trânsito do município, com outros setores, cada um dentro de sua competência, com o setor de concessões, com os fiscais de postura, com a vigilância sanitária, porque tem situações que nós dependemos e garantimos o poder de polícia de outros órgãos para que nós possamos atuar. Citamos também o bombeiro, né, que participa da reunião do IGESP e que tem o poder de polícia ampliado em relação à fiscalização de estabelecimentos comerciais, entre outros. Então, a polícia está sempre integrada e realizando essas operações também conjuntas. O senhor falou aí sobre roubos e furtos mais pontuais, mas no dia a dia, quais são os crimes mais comuns aqui na cidade? Crimes contra o patrimônio, furto simples, os crimes e os delitos interpessoais também, mais no ambiente até do lar, os atritos, né? Os vias de fato agressão, que são ocorrências mais simples, é uma contravenção que não chega a gerar uma lesão, e nós temos um programa que, desde 2011, que está voltado para a prevenção desse tipo de delito. E ainda não temos como vincular ou afirmar, mas Barbacena, que já tem índices de crime violento, homicídios menores do que os projetados pelo PMDI para 2030, com esse programa a partir de 2011, especificamente nos homicídios, para que se tenha uma ideia em termos de números, foram 8 homicídios no ano de 2012, em todo o ano. Né? Isso é considerado 2013, um índice baixo. Baixíssimo. Esse índice, para se ter ideia, o Estado projetou para 2030 8,2 crimes de homicídio por grupo de 100 mil habitantes. Esses 8 crimes em Barbacena representaram 5,3 crimes por 100 mil habitantes. E esse ano que nós já estamos no mês de agosto, nós tivemos somente 2 homicídios consumados. Então, esse programa, ele ainda não tem um estudo, né, científico, mas como ele atua e o levantamento para embasar esse programa foi de que a maioria dos homicídios 2010, 2011, apesar do número baixo, foi no ambiente intrafamiliar. A prevenção por parte da polícia é um pouco dificultada. Então, esse programa foi lançado, ele tem uma série de protocolos de atendimento diferenciado e ele atua na raiz, nos atritos verbais, que é a discussão que não chega nem a caracterizar crime, nas agressões, nas lesões leves, na violência doméstica, que aí ele amplia essa rede desse programa com a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, e ele busca um apoio. A gente está firmando um convênio com os estagiários da Faculdade de Psicologia da Unipac. Eles vão trabalhar, possivelmente finalizando esse convênio dentro da viatura para esse atendimento. Os casos mais graves e pontuais de violência doméstica reiteradas, apesar da determinação judicial de afastamento do autor do lar, né, a legislação hoje prevê isso, o juiz estabelece que o companheiro lá não pode aproximar, não pode chegar a 300 metros do lar, por exemplo, mas o judiciário não tem estrutura para fiscalizar isso. Então, essas questões, esse programa aliado ao Programa de Prevenção à Violência Doméstica e esses casos mais pontuais em que a gente encaminha para a Delegacia de Mulheres. Então, tem uma atuação mais efetiva da Delegacia de Mulheres. Então, eles estão demonstrando que a atuação na raiz,
está fazendo reduzir os crimes mais graves, que são os homicídios. Capitão Marco Aurélio, a gente está percebendo aí, o tema é bastante polêmico, bastante extenso, nós teremos oportunidade de debater, de discutir isso em outros programas. Eu agradeço a participação do senhor no programa de hoje e daqui a pouco nós voltamos com o próximo bloco. A tradição de 222 anos de história coloca Barbacena como uma das cidades mais presentes no cenário político e social de Minas Gerais. Desde os tempos coloniais, no Império e na República, temos marcas que nem o tempo será capaz de apagar. Mas não é só de passado que vive uma cidade. E Barbacena se projeta para o futuro, reconstruindo seu presente, se reinventando para ser a cidade que todos querem viver. Vivemos o tempo de acreditar. Com uma ampla reforma estrutural que tornará possível a retomada do desenvolvimento de forma sustentável e abrangente. Chegaremos ao tempo de construir, onde o governo municipal deverá exercer o papel de regulador, viabilizando o desenvolvimento econômico e social e, ao mesmo tempo, oferecendo proteção ao meio ambiente e aos direitos dos cidadãos. E, afinal, vamos viver o tempo de transformar, quando teremos a cidade que todos vão se orgulhar de viver e amar. Barbacena, uma cidade para acreditar, construir e transformar. Cada macaco no seu galho, Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, quem? Barbacena é 10. Barbacena é 10 mesmo, cara. Barbacena é 10. 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 Bom? A saúde é um tema vasto e a gente tem sempre colocado em pauta aqui no programa Além da Notícia. Hoje nós convidamos a doutora Laís Lui, ela que trabalha no SAMU regional com sede aqui em Barbacena. Nós iremos falar sobre o funcionamento do SAMU e ela também trabalha no PA, no Pronto Atendimento da Santa Casa, e ela também vai falar um pouco sobre isso. Prazer tê-la aqui no programa, principalmente para a gente falar desse tema tão importante aí, esse trabalho tão importante que é realizado pelo SAMU. Inicialmente, eu gostaria que a senhora falasse qual é o objetivo desse SAMU regional com sede aqui em Barbacena. Bom, primeiramente, prazer é todo meu de estar aqui com você e poder falar melhor sobre o SAMU, que muita gente tem curiosidade para saber como funciona a rede, né? Então, o SAMU abrange toda a macro Centro-Sul, né, que compreende as micros de Lafayette, de São João del Rei e de Barbacena. Quantos municípios estão envolvidos? Em torno de 30 municípios envolvidos, mais ou menos uma população aí de 800 mil habitantes que a gente atende. Então, realmente uma população grande. A ideia de
deixar ele centrado em Barbacena é para poder fazer uma melhor regulação médica desses pacientes dentro da macro, né? E colocar as ambulâncias em pontos estratégicos para que atenda toda a população sem deixar que nenhum município fique descoberto. Porque, infelizmente, a gente sabe que a demanda é muito maior do que a rede que tem hoje estabelecida, né? Então, a gente não pode ter uma ambulância em cada município, que muitas vezes dá pouquíssimas ocorrências, enquanto nós temos municípios maiores, como Barbacena, Lafayette, São João, que a gente tem mais ocorrências. Isso é importante, porque a gente percebe que as pessoas fazem uma certa confusão. Acho que o trabalho do SAMU é voltado apenas para os acidentes que acontecem nas estradas. Também há o atendimento no município. Sim, também atendimento no município, né? Além dos serviços de resgate, que geralmente são aqueles acidentes grandes que a gente vê nas estradas, a gente também faz o atendimento das emergências e urgências clínicas que acontecem dentro da cidade, não necessariamente de trauma. Hoje em dia a gente faz atendimento às síndromes clínicas, ginecológicas, psiquiátricas e também o atendimento ao trauma. Quantos veículos hoje estão à disposição do SAMU aqui na cidade? Aqui na cidade de Barbacena, nós temos 2 unidades avançadas, né, as UTI móveis, que a gente chama de USAs, né, que é a unidade de suporte avançado, e temos uma unidade básica. Além disso, a gente ainda pode contar com o apoio do Corpo de Bombeiros, quando solicitado, a gente tem uma parceria amigável, né, não trabalha em conjunto ainda, infelizmente, mas nós temos uma parceria amigável. E a gente também pode contar, quando necessário, com as ambulâncias do município, que disponibiliza 2 ambulâncias. E além da área médica, quais são os profissionais que atuam? Bom, dentro do SAMU nessa sede a gente tem a parte administrativa juntamente com o operacional. O que eu posso te falar melhor é da parte operacional, né? Que nós temos os médicos, que a gente se divide entre reguladores e os que ficam na ambulância de intervenção e de transferência. Quando é necessário a gente faz transferências também dentro da macro ou então fora da macro quando é Belo Horizonte e Juiz de Fora, né? Além disso a gente tem os enfermeiros que tripulam agora a unidade avançada, agora saiu uma lei até que está para ser aprovada para eles tripularem também a unidade básica, e os técnicos de enfermagem, além dos condutores, né? Todos os condutores também têm curso de socorrista, então eles fazem juntamente com a equipe um trabalho de saúde, não só apenas de condução de ambulância. E há um trabalho em parceria com os hospitais da cidade? Sim, tem um trabalho, né? Toda a rede do SAMU, da Macro Centro-Sul, é um acordo com o governo do estado que estabelece quais as referências, né? Então, hoje em dia, aqui em Barbacena, a gente tem a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Ibiapaba, que são as nossas referências dos atendimentos daqui, sendo que a Santa Casa seria de síndromes neurológicas e também de trauma e as síndromes clínicas mais básicas. E o Ibiapaba fica com as síndromes cardiológicas e com os pacientes oncológicos. O telespectador que está nos assistindo, se ele necessitar de solicitar o serviço SAMU, qual o procedimento? Bom, ele vai ligar no 192, né, que é o nosso atendimento, que é a gente sempre frisa, porque a população não sabe, mas o telefone é gratuito, né? Você não precisa ter um celular de conta para conseguir ligar para o SAMU, que é o que eles mais questionam a gente. Então, o 192 é gratuito, vai ligar e falar com um dos nossos atendentes. Esse atendente, primeiramente, faz uma ficha de atendimento, que é assim, saber a localização do paciente, pegar um endereço e a queixa principal do paciente. Muitas vezes as pessoas ficam irritadas por passar o endereço, mas é o primordial, porque sem o endereço o SAMU não consegue ter acesso ao paciente. Então, as perguntas que eles fazem ali, até que tipo de procedimento que já foi feito? O atendimento inicial vem da seguinte maneira, né? Qual é a queixa principal, direto já para a gente saber qual a gravidade, para agilizar esse atendimento. A pessoa está nervosa na hora que liga para o SAMU, porque está com uma situação de emergência, e às vezes fica não querendo responder, mas é importante responder essas perguntas. Exatamente. A gente precisa saber, primeiro, a cidade, porque como a regulação é em Barbacena, a gente recebe ligações de todo o Macro Centro-Sul, né? Depois o nome da rua, que nem sempre é fácil de localizar, e o ponto de referência, que é muito importante para os nossos condutores. Então, às vezes a pessoa fica estressada por ter que passar tanta informação, mas isso é o primordial, porque sem isso a ambulância não consegue chegar no local. Lembrando também que a gente atende muitas áreas rurais, onde é difícil mesmo o acesso e a sinalização. E a senhora acha que a estrutura que tem aqui hoje, ela está sendo suficiente para a demanda? Olha, eu acho que sim, sabe? Porque
a gente consegue atender quase toda a macro sem maiores problemas. O que eu acho, de repente, que poderia ter são mais ambulâncias ou serviço mesmo conjunto, integrado, uma regulação integrada com o Corpo de Bombeiros e o transporte sanitário, que é o que a gente está buscando hoje em dia. Porque o que a gente mais precisa são as unidades básicas, porque a maioria das nossas ocorrências não são emergências que precisam de um suporte avançado, né? Então, assim, se a gente tivesse mais unidades básicas para disponibilizar, talvez o serviço seria melhor. Mas isso nas grandes regiões, igual eu falei, São João del Rei, Barbacena e Conselheiro Lafayette, que são os maiores lugares que tem acidente e ocorrências. Vocês fazem o atendimento em loco e levam o paciente para um hospital. Exatamente. O que também as pessoas não entendem muito, porque às vezes o SAMU chega, um paciente grave, e eles questionam, mas por que não leva de uma vez para o hospital, né? Porque o mais importante do atendimento do SAMU é o atendimento que é feito no local, a estabilização desse paciente para o transporte, porque é no transporte que esse paciente descompensa, que esse paciente pode vir a óbito, né? Então a gente sempre chega e faz o atendimento no local, seja em loco mesmo ou dentro da ambulância, para ir fazer o transporte. O transporte é de acordo com o que a regulação médica ordena dentro da macro. Qual a referência? O que é a referência? É onde esse tipo de paciente pode ter o melhor atendimento no lugar mais próximo possível. Cada hospital tem sua especialidade. Aqui em Barbacena, Santa Casa, é traumatologia? É trauma e acidentes neurológicos, né? E na Ibiapaba é síndromes cardiológicas e os pacientes oncológicos. Agora nós vamos ter o Hospital Geral, que era o antigo Hospital Regional, e agora vai funcionar como Hospital Geral. Exato. Inclusive a Prefeitura anunciou essa semana, parece que vão construir mais 130 leitos, vão passar de 70 para 200 leitos. A senhora acha que a abertura desse hospital também vai contribuir aí para a melhoria na saúde da cidade? Com certeza. Eu acredito que se o pronto atendimento, que ainda está sendo discutido pela política de Barbacena... Funciona anexo à Santa Casa, exato. As pessoas fazem uma certa confusão achando que é da Santa Casa. Ele funciona anexo à Santa Casa, mas ele não é de responsabilidade da Santa Casa, não é isso? Isso, exatamente. Então, assim, se o hospital regional for abrir um pronto-socorro, vai ser mais uma referência que o SAMU tem e mais um pronto-atendimento aberto na cidade, né? Agora, se não abrir esse pronto-socorro, vai continuar na Santa Casa. Então, para o SAMU, a referência continua a mesma. O que vai facilitar muito mais é a rede do SUS Fácil, né? Que é a rede dos pacientes que têm que ser internados, que são cadastrados e remanejados para as referências. Então, a fila de espera para aquele paciente que está aguardando o leito vai ser muito menos demorada do que é hoje em dia. A senhora trabalha também no PA da Santa Casa. Exato. Né? Como é que a senhora vê a relação desse trabalho no SAMU e do PA? São duas realidades bem diferentes, né? Tanto do SAMU quanto da Santa Casa. São problemas diferentes que a gente enfrenta. Hoje em dia, a Santa Casa ela tem uma demanda também muito maior do que aquilo que ela pode absorver, né? Por isso, tantas horas de espera. Mas isso é uma deficiência que eu vejo desde o atendimento básico de saúde, desde os postos de saúde que não funcionam como deveriam e por isso não conseguem fazer a prevenção das doenças. Então, quando o doente vem, já está num estágio muito avançado e já vem direto para o serviço de emergência. E isso acaba acarretando muitos problemas para o intra-hospitalar, né? Outro problema que a gente vê na Santa Casa, e acho que na toda a macro-região, é as pouquíssimas vagas que a gente tem de UTI, né? Poucos leitos de UTI, que já tem projetos para ampliação. Mas o que acontece, por exemplo, na Santa Casa, é que pacientes que precisam de UTI acabam ficando na nossa sala, que a gente considera uma semi-intensiva já, né? Que fica ali tendo todo o cuidado que deveria ter, usando todas as medicações. Porém, o SUS paga apenas uma diária de pronto-socorro, que é um valor ínfimo, muito abaixo daquilo que deveria ser pago por uma UTI. Acaba que o hospital fica endividado, né, e não consegue aumentar e investir em infraestrutura para dar vazão a todo esse atendimento que é necessário. E esse atendimento primário que as pessoas acabam buscando no PA, ao invés de buscar no posto de saúde também, é um problema, né, que vai agravando essa situação. Com certeza, porque nós, médicos do pronto atendimento, estamos para resolver aquele problema pontual, naquele momento. E você não tem um acompanhamento com esse paciente a longo prazo. Portanto, você corrige a patologia do paciente naquele momento, mas ele precisa dar uma continuidade, fazer a prevenção que ocorra a agudização da doença. E isso a gente perde o controle, né, porque aí ele não tem acompanhamento no postinho, o que ele faz é seguir um pouco a sua orientação e daqui a pouco ele para e depois volta novamente ao pronto-socorro com a mesma agudização da doença. Então não tem um segmento, é isso que falta, a medicina preventiva.
Muito bem. A senhora é formada aqui em Barbacena? Não, sou formada no Sul, no Paraná. No Paraná? Isso. A primeira experiência profissional aqui? A primeira experiência profissional aqui, eu já trabalhei no Sul, também trabalhava na rede de urgência e emergência, e assim, quanto às diferenças que todo mundo acaba perguntando, todos os estados têm as suas peculiaridades e têm as suas dificuldades, né? Em Barbacena, realmente a gente vê que o número mesmo da demanda é muito grande, pela referência que ele é regional no atendimento, principalmente da Santa Casa, neurológico, né? Então isso acaba onerando sim. No Sul é um pouco mais organizado, mas também porque os postos de saúde funcionam de uma maneira melhor. Mas eu acho assim, a transição agora de governo dificulta um pouco também esse bom funcionamento. Até as coisas engrenarem novamente no município ainda vai um tempo. Um novo desenho para a saúde da Exatamente. cidade, né? Acho que isso vai chegar e solucionar essas questões. Aí. Até com o fechamento da policlínica, né? Que acho que acabou prejudicando também um pouco esse atendimento, porque dava vazão a muitos atendimentos clínicos. Eu também não poderia deixar de perguntar, porque é um tema que está aí na imprensa, que está em discussão, é a questão dos médicos aí que estão vindo de outros países. A senhora concorda ou não concorda com essa situação? Não, eu discordo. Discordo que venham esses médicos sem critério, né? Eu acho que esses médicos têm que vir sim, mas o governo já tem essa prova chamada de revalida, que já existe hoje em dia, para esses médicos que se formam em outros países virem trabalhar no Brasil. Essa prova consiste em uma constatação da qualidade da faculdade que o profissional fez, né? O que é importante também, a gente manter... É uma questão de segurança mesmo dos pacientes, né? E a gente manter um nível de qualidade de bom atendimento, porque não adianta a gente colocar um monte de médicos para atender no interior, sendo que vai ter uma qualidade baixa ou vai expor esses pacientes a algum risco, né? Então, eu sou a favor que venham sim, desde que passem no projeto do Revalida e que também saibam o mínimo possível da língua portuguesa. Porque, assim, para a gente brasileiro, já é difícil a gente explicar a um paciente de baixa escolaridade como usar uma medicação, para que serve o nome da medicação. Imagine, então, um médico que não fala bem a língua portuguesa. Muito bem. Doutora Laís, foi muito bom o bate-papo que nós tivemos aqui para falar desse assunto aí do SAMU e também do funcionamento do PA na Santa Casa. Eu gostaria que, para terminar, a senhora reforçasse aí para os nossos telespectadores quais os procedimentos que eles devem tomar caso necessitem de fazer uma solicitação ao SAMU. Bom, então assim, eu vou deixar bem claro a vocês que qualquer urgência e emergência que esteja acontecendo na sua casa, ligue o 92, solicite o atendimento e em caso de dúvidas, a gente também faz uma orientação. Você vai falar diretamente com o médico e pode tirar qualquer dúvida, pedir uma orientação, não só fazer o atendimento. Muito obrigado e nós voltamos no próximo bloco, onde nós iremos conversar com o Milton, que é diretor de cinema e de TV. A tradição de 222 anos de história coloca Barbacena como uma das cidades mais presentes no cenário político e social de Minas Gerais. Desde os tempos coloniais, no Império e na República, temos marcas que nem o tempo será capaz de apagar. Mas não é só de passado que vive uma cidade. E Barbacena se projeta para o futuro, reconstruindo seu presente, se reinventando para ser a cidade que todos querem viver. Vivemos o tempo de acreditar. Com uma ampla reforma estrutural que tornará possível a retomada do desenvolvimento de forma sustentável e abrangente. Chegaremos ao tempo de construir, onde o governo municipal deverá exercer o papel de regulador, viabilizando o desenvolvimento econômico e social e, ao mesmo tempo, oferecendo proteção ao meio ambiente e aos direitos dos cidadãos. E, afinal, vamos viver o tempo de transformar. Quando teremos a cidade que todos vão se orgulhar de viver e amar. Barbacena, uma cidade para acreditar, construir e transformar. Barbacena é 10. Barbacena é 10 mesmo, cara. Barbacena é 10. 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 Barbacena é 10.
Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Bom? Barbacena já tem agora o seu canal de TV, Estrada Real TV, no canal 10. Nós estamos aqui com o diretor de TV e de cinema, o Milton Alencar, que está aí colaborando nesse projeto de mostrar a cidade de Barbacena, as suas riquezas, a sua tradição e, sobretudo, noticiar aqueles fatos e acontecimentos mais importantes para que a população esteja bem informada. Milton, prazer tê-lo aqui no programa. Prazer é meu. Falar desse tema que é tão caro, tão importante para a população de Barbacena, que ganhou esse presente agora no mês de agosto, que é um canal de TV, Estrada Real TV, que está aí através do canal 10. Aqui em Barbacena já teve um canal de televisão, né? Já porque a experiência dos profissionais aqui que trabalham junto comigo. Tivemos há cerca de 10 anos, né? Mas a diferença que tem agora é que é uma visão mais profissional da abordagem do audiovisual aqui na região. Exatamente. Eu acho que isso daí é que é fundamental. Quer dizer, com a minha presença, a presença da Fernanda e a presença dos profissionais aqui, é exatamente isso que está dando essa característica nova para a TV Estrada Real. E você já tem experiência nessa área, é uma grande experiência, né? Tem um canal de TV em Cabo Frio. Eu tenho um canal de TV em Cabo Frio, que não é a minha expertise não, né? Eu tenho um canal de televisão por uma circunstância semelhante ao que está acontecendo por aqui. Quer dizer, num determinado momento da minha vida, eu fui secretário de governo lá em Cabo Frio e apareceram os canais de televisão lá e então, na minha mão, junto com uma liderança política local, a gente acabou adquirindo um canal de televisão. Montamos, ela já existe há 12 anos, ela está fazendo 13 anos esse ano. E você é amigo da Fernanda Brasileiro, que é a nossa diretora de jornalismo, né? Que também tem experiência em televisão, trabalhou na antiga TV Panorama, hoje TV Integração. E trabalhou lá também. Eu conheci a Fernanda lá, ela lá em Cabo Frio. Ela trabalhava na Globo lá, né? A Globo tinha lá um canal chama TV Lagos. Em 1989, quando inaugurou essa televisão lá, eu estava fazendo filme para televisão, entrando lá e fazendo alguns filmes para televisão, e ela estava no jornalismo de lá. Vivemos longamente, um longo tempo juntos ali naquela época, eu fui secretário, depois vim morar em Belo Horizonte, e aí ela voltando para lá, ela fez a campanha política conosco. E nos aproximamos mais profissionalmente. Então estamos aí, e ela aqui me trouxe para cá, né? Foi ela que certamente os barbacenenses, muitos barbacenenses já devem conhecer o seu canal lá, porque eles são muito adeptos a Cabo Frio, né? O Rio de Janeiro. Tem muita gente de Barbacena lá em Cabo Frio, eu vejo constantemente. Tem imóveis e vão em excursão, férias, finais de semana prolongados, né? A minha fisioterapeuta é uma pessoa que é adorável, ela inclusive foi passar o final de semana em Cabo Frio lá, viu o canal, observou, fez algumas observações interessantes em relação ao que nós estamos fazendo aqui, mostrar Barbacena para o barbacenense. Então, que contribuição você acha que a TV Barbacena, uma cidade de 130 mil habitantes, essa televisão vai trazer para a cidade? Tem 130 mil habitantes, Cabo Frio tem 180, tem 5 canais de televisão. A Barbacena tem 130 mil habitantes, não tinha um canal de televisão, agora tem. Percebe-se fácil que você é muito ligado a questões culturais. Fui secretário há muito tempo, né? Você já está aí dirigindo alguns programas nessa área. Você tem percebido aí que nós temos muita riqueza? Tem muita riqueza também. Eu já conheci a Minas um pouco, eu morei aqui durante 4 anos em Belo Horizonte, né? Fiz muito filme para Fiat, para Mannesmann, para Belgo Mineiro. Então eu andei por essa terra bastante. E agora eu ficando mais centralizado nessa região, as riquezas são imensas. Cada municípiozinho desse que eu vou, como a gente observou agora, de 40 mil habitantes, 30 mil habitantes, é uma riqueza impressionante. Tanto na gastronomia, no artesanato, na cultura oral, na literatura, e até, que eu fico surpreso, até no audiovisual. E tem alguns programas que você poderia destacar, que serão exibidos aí na TV? Nós já produzimos aqui, além do seu, né, que é um programa, o jornalismo é o carro-chefe da TV, né? Mas assim, nós já filmamos em uma manifestação de congada fantástica, uma comunidade chamada Candendeza, aqui pertinho. Filmamos em Santana do Garambel o carro de boi, o passeio de trem da Maria Fumaça entre Tiradentes e São João del Rei. Fizemos o Museu da Loucura, conhecemos a Academia Barbacenense de Letras, conhecemos o Jorge Bernanou, conhecemos o museu que ele tem lá, a história um pouco dele. Todas essas abordagens, que na verdade cada personagem vai ser
ser observado pelos olhos atentos das câmeras que a gente tem. Eu encontrei aqui na cidade também profissionais de alto nível, entendeu? Profissionais que poderiam estar trabalhando no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, em qualquer desses lugares. A TV vai estar trabalhando com esses profissionais da cidade e região. A minha vinda para cá, uma das condições que eu me impus foi trabalhar com o pessoal daqui. Gostaria muito de que se reforçasse essa ideia de que trabalhar com o pessoal daqui era fundamental. Porque com essas pessoas é que nós vamos poder fazer a televisão que a gente quer fazer e que a comunidade precisa que seja feita. E essas emissoras locais, elas têm assim, uma característica diferente dessas grandes emissoras, porque elas estão mais próximas das pessoas, né? A gente tem que fugir desse padrão global de qualidade. Me incomoda, a minha vida profissional, o tempo todo falo isso. O padrão global de qualidade é uma coisa que a gente tem que eliminar rapidamente da nossa cultura. O mais rapidamente possível, não só na televisão como no cinema. O audiovisual está migrando para um veículo de comunicação que é a televisão, mas produzindo com a observação do cinema. E é isso que eu faço de melhor. E a televisão brasileira, ela está numa fase de opção dela, né? E é exatamente questionando o padrão global de qualidade. Isso que a Globo nos oferece, que a gente acha que é o melhor e que não é o melhor. Pelo contrário, ele nos tolhe muito mais do que a gente tem do que a gente tem para crescer. A minha geração tem que se livrar do padrão global de qualidade e estabelecer uma outra regra, um outro padrão, que é um padrão que você acha que você citou bem. Ele tem que ser regionalizado, ele tem que ser municipalizado. E você disse aí que o jornalismo é o carro-chefe, e realmente é o carro-chefe de qualquer emissora, né? Veículo de comunicação. E a TV local, ela tem essa característica de ter a proximidade da notícia com o telespectador. Isso, ela aproxima com muita facilidade. O jornal vai ser diário? O jornal é diário, alguns programas são de 2 ou 3 vezes por semana e uma programação vasta, local, que são esses pequenos filmes que a gente está fazendo em grande quantidade para que a população se conheça de maneira geral e conheça as suas riquezas locais. E na SUP nós vamos ter assuntos aí para serem mostrados no jornal todo dia? Vamos, eu acredito que sim. Na verdade é o seguinte, você andou na rua, foi até ali, nesse shopping que nós estamos aqui, em 2 passos que você dá, tem um assunto. Você entra numa loja ali, é um assunto diferente, cada pessoa é um assunto diferente. É só você ter o olhar de quem está pesquisando, de quem está do repórter, do jornalista, transformar aquela relação, aquela pessoa, numa notícia municipalizada. O trabalho que vai ser realizado aqui, ou que já está sendo realizado, é semelhante ao que você desenvolve lá na sua TV em Cabo Frio? Hoje nem tanto, porque hoje eu já estou um pouco afastado da televisão de lá, meu filho que toma conta, eu só vou lá. Quer dizer, eu moro lá, mas eu só vou lá de vez em quando e vou observar a televisão, né? Mas eu tenho produzido, né? Minha vida eu produzo, eu sou um produtor de audiovisual. Você mora no Rio, atualmente está trabalhando aqui em Barbacena, mas é cearense? Eu sou cearense, nasci lá em Xeramubim, sou sertão de... Vim estudar no Rio de Janeiro com minha mãe, né? Eu me formei em cinema na UF, eu estudei na Universidade Federal Fluminense, e vim estudar cinema, quer dizer, não vim estudar cinema, eu vim para morar no Rio, acabei fazendo cinema, e dirigi 9 filmes de longa-metragem. O último deles foi o Garrincha, que foi em 2001. Estou preparando um outro agora sobre o Vigário Geral, estou trabalhando em cima disso. Estou fazendo um projeto fantástico sobre o Flamengo, né? Chama Flamengo Até Morrer, que já está, inclusive, está muito bem encaminhado. E estou apaixonado por Barbacena, pela riqueza que tem aqui, pelas pessoas que estão aqui e pela vontade que eu tenho de ficar. Estou aproveitando essa oportunidade, né? Porque você está sempre atrás das câmeras, hoje você está na frente. Qual que é a avaliação que você faz geral aí desse trabalho e dessa presença da TV agora, Estrada Real TV aqui em Barbacena? Eu primeiro chamar a atenção para a população, para que ela observe a televisão como sua. E é isso que a população tem que entender. A televisão pertence ao barbacenense. Muito obrigado, Milton. Então fica esse convite para que você, telespectador, possa viver e participar da programação da Estrada Real TV. E com esse tema nós vamos encerrando o programa de hoje. Voltamos amanhã com mais um programa Além da Notícia.